Boa tarde. Que Jesus abençoe a cada um de nós e a todos que nos ouvem. É com muita alegria que a Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade recebe hoje, através das nossas mídias sociais, novamente o nosso querido irmão João Batista Guterres, que nos falará sobre a prece, mais especificamente com o tema A Caridade da Prece, tão importante e necessária a todos, principalmente nos dias de hoje, em que o mundo tem tantas dores. João Batista é trabalhador da Sociedade Espírita Caminho de Damasco de Santa Rosa e também multiplicador da área do atendimento espiritual no Centro Espírita da Ferx. Meu querido irmão, seja bem-vindo à nossa casa virtual. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade da nossa querida cidade de Ijuí, é sempre uma alegria que se renova em nossos corações quando temos a oportunidade de fazermos o uso da palavra e trazermos para todos nós alguns comentários, algumas reflexões em torno de assuntos que a doutrina espírita nos esclarece e que são muito úteis para o dia a dia das nossas vidas. Hoje, meus amigos, nós aqui estaremos falando sobre um assunto, sobre um tema que é fundamental nós entendermos, nós buscarmos um pouco mais a compreensão, porque este tema ele é muito importante para o dia a dia das nossas vidas. Hoje nós estaremos aqui falando sobre a caridade da prece. Especialmente, meus amigos, nessa época em que nós estamos vivendo. Nesta época em que a nossa sociedade terrena, em que todos nós como coletividade planetária, que estamos reencarnados atualmente no planeta Terra, estamos passando por esta provação coletiva chamada Covid-19. São momentos que nos impõem algumas situações justas e necessárias, evidentemente, de muitas vezes nós não podermos conviver fisicamente com os nossos familiares, com os nossos amigos. Em alguns momentos até temos restrições de ir até mesmo à casa espírita, até mesmo ao nosso local religioso, porque de repente temos alguns irmãos ou irmãs que hoje estão aqui nos assistindo e que são de outras religiões, mas que simpatizam com a mensagem que a doutrina espírita nos traz e de repente também por essas questões necessárias, como falamos, de cuidados que devemos ter para não difundir cada vez mais esse vírus, às vezes também estão restritos de ir até os seus locais religiosos. Para nós espíritas é a casa espírita, para outros são outros locais, seus templos, suas igrejas, não é? Todos aqueles locais onde as pessoas vão para exercitar a sua religião, para assistir aos seus cultos, às suas missas, às palestras, no nosso caso, na casa espírita. E por tudo isso, então, que é muito importante, meus amigos, nós entendermos um pouco mais sobre a prece, que é um recurso dos mais valiosos, que é um recurso dos mais efetivos que todos nós temos ao nosso alcance. E que todas as religiões, todas elas unanimemente são, vamos dizer assim, concordam em dizer que a prece é um recurso que todos nós temos ao nosso alcance e que nós devemos usar desse recurso para o nosso auxílio, para pedirmos aquilo que nós necessitamos ou então que os nossos familiares, amigos, conhecidos necessitam. E como falamos nessa época de pandemia, por essas restrições, às vezes a gente fica pensando como eu gostaria de ajudar o meu familiar, mas eu não posso visitá-lo. Como eu gostaria de ajudar aquela pessoa que é meu amigo,
que é meu conhecido, mas eu não tenho como ir lá falar com ele porque tem as restrições que são necessárias, como falamos, né, por causa da pandemia, e nós ficamos pensando que não temos nada o que fazer. E este recurso da prece é muito importante, porque com uma prece bem compreendida, bem esclarecida, como a doutrina espírita nos esclarece, nós podemos fazer muito bem para o nosso próximo e para nós mesmos. E por isso podemos fazer com a prece uma caridade enorme para aquelas pessoas que necessitam. É interessante que nós venhamos a refletir um pouco antes de adentrarmos mais na questão da prece, definindo a prece conforme a doutrina nos ensina, sabermos quais os objetivos que devemos buscar na prece, sabermos se podemos orar, para quem podemos orar, para quem podemos pedir na oração, se devemos pedir diretamente para Deus, se devemos pedir para os espíritos superiores, se podemos pedir para os nossos familiares desencarnados através da prece o auxílio que entendemos que é necessário. Tudo isso nós esperamos comentar nesses tempos, nesses momentos que teremos aqui, não é? Para a nossa conversa. Mas antes de adentrarmos nessa questão da prece mais detalhadamente, nós gostaríamos de tocar um pouquinho aqui na caridade. Porque nós falamos em fazer o bem com a prece. E o tema é a caridade da prece. Então a caridade, para nós espíritas, como ela deve ser entendida? Allan Kardec, o nosso querido codificador da doutrina espírita, este discípulo de Jesus, que cumpriu com brilhantismo a missão que o Cristo deu para ele de trazer para nós a humanidade terrena, o Consolador prometido pelo próprio Cristo, e está lá no Evangelho de João, no seu capítulo 14 do Novo Testamento, esta promessa do Consolador, que para nós espíritas entendemos que é a doutrina espírita. E o Kardec, então, esse nosso querido e estimado mestre, não é, que trouxe para nós a doutrina espírita e codificou ela, estruturou ela de maneira que nós podemos nos dessedentar no seu conteúdo das obras básicas. O Kardec, lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou para os espíritos amigos, não é, da pleiade espiritual, dos espíritos superiores, que eram responsáveis por orientá-lo nos estudos que juntos depois comporiam a doutrina espírita. Na questão 886 ele perguntou então para esses espíritos amigos e superiores a nós, como Jesus entendia a caridade? E os espíritos amigos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. Então, esses três itens, essas três características que os espíritos amigos relatam para Kardec, respondendo à questão que ele fez, era a maneira que Jesus entendia a caridade. A caridade. Nós queremos nos ater aqui no primeiro item, que é a benevolência para com todos. A benevolência é o bem em ação. E a caridade é o amor em ação. Fazer o bem para o próximo ou para nós mesmos, através da prece. Que nós muitas vezes deixamos de usar esse recurso e está ao nosso alcance em qualquer momento da nossa vida. Em qualquer momento da nossa vida nós podemos fazer o bem para o nosso próximo com a prece. Porque a doutrina espírita é muito clara, é muito lúcida em nos orientar essa questão, que nós podemos fazer a prece em qualquer momento das 24 horas do dia. Não é necessário, meus amigos, um momento determinado, especial. Não é necessário, não é imprescindível um local também que tenha que ser feita essa prece. Ela pode ser feita em qualquer local que nós nos encontrarmos. Porque os imortais, os espíritos superiores, responsáveis pela codificação, eles nos ensinam
que não é necessário também, não é imprescindível que a prece seja feita de uma maneira muito longa. Não é necessário que se usem recursos como palavras bonitas, palavras arranjadas, palavras decoradas, porque o que mais importa, nos ensinam eles, são aquelas palavras ou mesmo pensamentos, porque nem precisa nós verbalizarmos para fazer uma prece. Nós podemos fazer uma prece em pensamento. Então, assim, o que mais importa na prece não é o tamanho, não é o local, não é o horário, nem tampouco estar recheada de palavras bonitas, mas sim palavras que saiam do coração, que vertam do íntimo dos nossos sentimentos para aquilo que nós desejamos obter através dessa prece. É isso que importa, e isso pode ser feito em qualquer momento do nosso dia, em qualquer local. Às vezes nós imaginamos, por falta de conhecimento, que seria necessário palavras muito rebuscadas e não nos julgamos à altura de fazer uma prece nesse sentido. E aí esperamos recorrer a pessoas específicas, muitas vezes pessoas que trabalham no centro espírita, porque aquela pessoa faz uma prece muito bonita. Realmente, tem pessoas que têm essa facilidade de pronunciar palavras bonitas na prece, o que também não é prejudicial para a prece, desde que essas palavras saiam do coração. Porque conhecemos muitas pessoas que fazem preces bonitas, com palavras bonitas, mas que vêm adornadas de sentimentos bons, de sentimentos cristãos, e aí tocam o nosso coração. E aí, por isso mesmo, nós pensamos que não estamos à altura de fazer a prece. Para pedir para alguém, por exemplo, e aí recorremos a outras pessoas. Não é necessário também. Embora, meus amigos, nós saibamos que existem esses recursos no centro espírita. A área do atendimento espiritual, por exemplo, no centro espírita, tem um dos trabalhos que ela atua no centro espírita, que se chama irradiações, não é? E os centros espíritas hoje, graças a Deus, a grande maioria dos centros espíritas do nosso estado e do nosso Brasil são centros espíritas que se federaram, não é? Se associaram às federações e cada vez mais buscam, através dos estudos, de pautar os seus trabalhos nas orientações vindas das federativas, desempenham essas atividades no centro espírita. Uma delas, da área do atendimento espiritual, se chama a irradiação. Que a irradiação nada mais é do que um grupo de trabalhadores preparados, capacitados, trabalhadores de boa vontade, de muito esforço, que embora sejam trabalhadores que são seres humanos assim como nós, que assim como nós têm desafios existenciais, assim como nós têm imperfeições a serem trabalhadas, naturalmente são pessoas que, por estarem trabalhando já na casa espírita e nesta área das irradiações do atendimento espiritual, são pessoas que se esforçam no seu dia a dia por domarem as suas más tendências, e se forem elas próprias analisar como elas eram antes de conhecer a doutrina e antes de estudar a doutrina e trabalhar no movimento espírita, elas não eram pessoas como elas são hoje. Hoje elas são pessoas melhores, ainda que precisem naturalmente ser provadas e lutar contra as suas más tendências, como nós também precisamos. Esse recurso existe no centro espírita, que são as irradiações, que é esse grupo de pessoas, de trabalhadores preparados, capacitados, que vão fazer uma prece em conjunto, em grupo, não é? E direcionar essa prece para, às vezes, dependendo de cada centro espírita, como estruturou o seu funcionamento da área das irradiações, vai pegar uma lista de pessoas, por exemplo, que pode ser colocada dependendo do trabalho estar disponível no centro. Grande maioria dos centros tem esse trabalho. Uma lista de pessoas, de nomes que vão estar lá, que as pessoas vão lá e colocam. Pode ser feito? Pode. É bom colocarmos, usarmos desse recurso? É bom também usarmos. Pedirmos para esse grupo de trabalhadores, que são pessoas que têm um grau de merecimento e de esforço, que naturalmente em conjunto vão vibrar e irradiar
Irradiar significa lançar de si, muitas vezes, o magnetismo necessário, não é? Que vai atingir, pelos mecanismos que a doutrina espírita nos ensina muito bem também, os mecanismos que é através do fluido cósmico universal, não é? Não vamos aqui adentrar num estudo mais aprofundado desses termos, mas através desse fluido cósmico universal que está por toda parte, vai atingir a pessoa a quem está sendo feita a irradiação, que foi solicitada por algum de nós. Esse trabalho existe no Centro Espírita e pode ser procurado. Não estamos aqui menosprezando nem dizendo que não precisa procurarmos, se nós entendermos que é necessário, desde que o Centro Espírita tenha esse trabalho. Agora, nós, pessoal, nós como seres humanos, como criaturas de Deus, também temos em nós, dentro do grau, evidentemente, da nossa capacidade, da nossa evolução, do merecimento que temos pelo dia a dia da nossa vida que estamos vivenciando, como estamos vivenciando esse dia a dia, não é? Se estamos buscando pautar nas virtudes ensinadas pelo Cristo, ser pessoas honestas, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas caridosas, que auxiliam o próximo, que saibam domar suas más tendências, nós também teremos a capacidade de fazer uma prece, mesmo individual, em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer momento do dia a dia, e direcionar para aquele que nós estamos querendo ajudar e fazer a caridade através da prece. Nós podemos e devemos fazer. É um recurso precioso, é um recurso que a prece nos proporciona e que nós podemos e devemos usar, tá certo? A prece, ela pode, conforme nos ensinam os espíritos amigos também, e aí lá na questão 649 do Livro dos Espíritos, né, na lei de adoração, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós podemos buscar 3 objetivos com a prece: louvar a Deus, pedir a Deus e agradecer a Deus. Então, assim, muitas vezes nós pedir é a primeira coisa que nós fazemos, não é? Naturalmente, quando estamos precisando de alguma coisa, nós nos lembramos da oração. Às vezes, nem isso nós não nos lembramos, mas quando aperta o calo, como diz o ditado popular, a gente lembra, não é? De pedir. E o próprio Cristo nos ensinou: pedi e obtereis. E também ensinou mais, disse que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, em nome de Jesus, nós obteríamos. Então, devemos pedir? Sim, devemos pedir através da oração, mas nunca nos esquecendo de agradecer. Agradecer a Deus também na oração, na prece que estamos fazendo. E principalmente louvarmos, adorarmos o Criador, reconhecermos no Criador o nosso Pai, o nosso sustento para a nossa vida, não é? Com palavras que possam fazer com que nós entendamos e glorifiquemos esse Criador através do primeiro item lá, que é louvar a Deus na prece. Por isso Jesus, na prece, talvez das mais lindas que nós tenhamos na humanidade, que é o Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Ele está louvando a Deus. Santificado seja o vosso nome. Louvando a Deus. Seja feita a vossa vontade. Não é? Seja feita a vossa vontade. Ele está reconhecendo que a vontade de Deus está acima da nossa. E é importante nós refletirmos nesse pequeno trecho inicial da oração dominical, que é o Pai Nosso que nós conhecemos, porque às vezes, meus amigos, nós acabamos pedindo tanta coisa que entendemos que é necessário, e é possível pedirmos? É possível pedirmos. No entanto, Deus, o nosso Pai Criador, e a sua providência divina, que chega até nós através do exercício de todos os espíritos, dos mais superiores que possamos imaginar, até o nosso protetor espiritual. A providência divina são todos os recursos movimentados por essa gama de espíritos superiores a nós, para realmente nos fornecer aquilo que é necessário para nós. Às vezes nós estamos pedindo algo que de fato não é tão necessário. E por isso que às vezes parece, não é? Parece que a gente não é atendido por Deus. Muitas vezes nós pensamos: mas eu oro, eu faço a prece e não recebo.
Evidentemente que se nós não estamos recebendo é porque aquilo de fato não era tão necessário. Às vezes, meus amigos, nós estamos recebendo muito mais do que estamos pedindo. Mas a nossa desatenção e a nossa perturbação é tão grande que nós acabamos nem percebendo o que nós estamos recebendo. Nem percebemos que estamos recebendo um monte de benefícios na nossa vida e acabamos pensando que minha prece não está sendo atendida. Jamais. Toda a nossa prece ela é atendida. No entanto, temos que entender que seja feita a vontade de Deus, como ensinou Jesus, acima da nossa, que é limitada, é precária e é restrita às nossas capacidades de percepção. Deus percebe muito além daquilo que nós percebemos. Tem uma pequena história que eu gostaria de aproveitar aqui esse tempo para contar relativa a isso, que resume bastante bem os objetivos da prece, não é? Que é o louvar, o pedir e o agradecer, que se chama Socorro do Céu. Essa história conta que um rico fazendeiro dirigia-se com frequência da sua fazenda para a cidade, através das estradas rurais, e ele nunca tinha percebido numa casinha que tinha no meio de umas árvores, naquele mesmo caminho que ele sempre fazia. Porém, naquele dia ele acabou percebendo, não sabe por que algo chamou a atenção, ele olhou e percebeu aquela casinha. E resolveu ir até lá, também não sabe por quê. Chegando próximo da casinha, ele percebeu que tinha uma menina ajoelhada na janela, os bracinhos postos, as mãozinhas juntas, fazendo uma prece. E o homem perguntou: menina, o que você está fazendo aí? E ela olhou para o homem e disse: Senhor, eu estou fazendo uma prece para Deus. Ele disse: mas por que você está fazendo prece? E ela disse: é que o meu pai morreu, a minha mãe está doente, e meus irmãos e eu estamos com fome. E eu estou pedindo ajuda para Deus, estou pedindo socorro para Deus. E ele disse: mas menina, isso é bobagem. Olha, fazer prece não adianta. Não adianta, tu tem que se mexer, tu tem que buscar, tu tem que agir. Faz assim. E colocou a mão no bolso, porque ele, embora fosse um homem bastante rude com as palavras e com o seu entendimento que tinha, ele era bastante generoso de coração. E ele colocou a mão no bolso e deu uma grande quantia em dinheiro para a menina e falou: pega esse dinheiro e vá comprar remédio para sua mãe e comida para os seus irmãos. E pare com esse negócio de prece aí. Não vai resolver nada. E seguiu a sua viagem a cavalo. Ele andou uns 100, 200 metros e resolveu voltar para ver o que a menina estava fazendo. Quando ele voltou, para sua surpresa, a menina ainda estava ajoelhada fazendo uma prece. E ele olhou para ela e falou: mas menina, eu já não te dei o dinheiro? Eu já não te falei que não adianta tu ficar pedindo aí através da prece que não vai resolver o teu problema? E ela olhou para ele e falou: Senhor, eu não estou pedindo mais. Agora eu estou fazendo uma prece para agradecer a Deus. Eu pedi socorro e Ele me enviou o Senhor para me ajudar. Por isso eu estou agradecendo agora. Essa pequena história, meus amigos, ela relata para nós esses objetivos da prece. Louvar a Deus, pedir aquilo que necessitamos e agradecer pelo que nós recebemos, às vezes mesmo sem perceber que estamos recebendo. Esses são os objetivos que a doutrina espírita nos ensina que podemos ter com a prece. Nós gostaríamos de tocar aqui também, meus amigos, nesse tempo que nos resta, sobre algumas definições que nós buscamos num livro chamado Estudando a Mediunidade, que é do Martins Peralva, e é um livro maravilhoso, maravilhoso. No seu capítulo 33, ele vai falar sobre as definições da prece. E lá, o Martins Peralva, ele vai colocar para nós algo interessante para a nossa reflexão relativamente à prece que estamos falando. Ele vai dizer que nós temos 3 tipos de prece. E ele está fundamentado no livro no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier. Ele vai dizer que os tipos de prece que nós podemos fazer são 3, então. Um deles é a prece vertical. Por que vertical? Porque ela é vertical no sentido de atingir
no sentido vertical, as esferas superiores, aonde os espíritos superiores estão, os espíritos mais evoluídos que nós e que zelam pelo nosso bem. Essas preces verticais são aquelas preces quando nós estamos fazendo a prece com tudo aquilo que os espíritos nos ensinam, com o sentimento, com o coração, com palavras simples, objetivas, para fazer o bem para nós ou para o nosso próximo. Então elas saem do dia a dia e varam para as esferas superiores no sentido vertical. Elas sobem, resumindo aqui o que nós estamos falando. O outro tipo de prece, que é a prece horizontal, é a prece aquela prece que a gente faz pedindo, mas pedindo coisas do dia a dia, pedindo situações mais ligadas à matéria, às necessidades materiais, que são justas também. Não estamos dizendo que não são, mas são necessidades mais ligadas à necessidade do corpo físico, do dia a dia, das questões mais mundanas, e por isso horizontais, porque elas não varam as esferas superiores, elas ficam restritas às esferas mais ligadas à crosta planetária, e muitas vezes quem vem atender essas preces não são os espíritos superiores, porque elas não são verticais, elas são horizontais, são aqueles espíritos que estão ligados mais nas coisas mundanas e diárias da nossa vida. Não são pedidos prejudiciais para nós nem para o nosso próximo, mas não são também coisas sublimadas, que tenham necessidade dos espíritos superiores atenderem à prece. Por isso horizontais, são vinculadas mais aos espíritos que estão ligados ao dia a dia da nossa vida. Isso está no livro Estudando a Mediunidade. E o terceiro tipo de prece são aquelas preces que são feitas com objetivos nada edificantes. Nada edificantes. No livro Entre a Terra e o Céu, também do Espírito André Luiz, também através da psicografia de Chico Xavier, nós vamos perceber, meus amigos, que o espírito chamado Alexandre vai explicar, vai questionar o ministro Clarencio sobre a questão de quando uma pessoa está querendo fazer o mal para alguém, para uma pessoa, para uma situação qualquer, ou às vezes até para si mesmo, através da prática dos vícios, dos prazeres inferiores, e faz uma prece ali pedindo ajuda para atingir aquele objetivo. E esta prece o ministro Clarencio vai denominar como uma prece descendente, meus amigos, porque ela vai atingir as esferas inferiores da espiritualidade. E ele até classifica o ministro Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, como uma invocação. Nem classifica como prece, é uma invocação, porque nós estamos invocando espíritos superiores para nos auxiliar em objetivos que não são saudáveis nem salutares, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Às vezes a nossa inferioridade nos liga a prazeres mundanos, vamos dizer assim, que são extremamente prejudiciais e viciosos, e nós fazemos uma prece pensando que os espíritos superiores vão ajudar aquilo ali, a fazer aquilo ali. E evidentemente que os espíritos superiores não vão fazer. E nem tampouco aqueles espíritos que, ainda que ligados à crosta planetária, ao dia a dia das vidas, não são espíritos maus. Eles vão nos ajudar na prece horizontal. Esses quem vão vir nos ajudar são os espíritos inferiores, que depois vão cobrar o seu preço, vinculando-se muitas vezes a nós em obsessões terríveis. E nós temos outro exemplo aqui de prece também, meus amigos, para tentar responder aqui aquilo que nós falamos no início lá, porque eu estou vendo que o nosso tempo aqui está chegando ao final, mas é importante refletirmos também nessa questão. Nós podemos fazer prece, por exemplo, para um familiar desencarnado nos ajudar? Será que nós devemos fazer essa prece? Lá no livro Entre a Terra e o Céu também, é um livro maravilhoso esse aí, nós vamos ter um exemplo muito bom que o ministro Clarencio vai chamar de prece refratada. A prece refratada foi feita por uma menina que é um personagem do livro. Essa menina, de nome Eveline, ela é filha do senhor chamado Amaro e também de uma senhora chamada Odila. A Odila é desencarnada já.
E aí o pai Amaro, depois de um tempo, ainda jovem, precisava de uma companheira para ajudar a educação dos filhos que ficaram com ele, casou-se novamente com a Zulmira. Isso gerou um processo obsessivo grandioso por parte da irmã Odila, que estava desencarnada e que não admitia outra pessoa no seu lugar. Estava obsidiando a Zulmira, não é, que era a nova esposa do seu marido, que ficou vivo aqui no planeta Terra, e ela estava no mundo espiritual. E estava perturbando bastante, chegou ao ponto de um menino chamado Júlio, que também era filho da Odila, espírito desencarnado, com o Amaro, que tinha ficado na Terra encarnado aqui. Ao ponto do menino Júlio morrer afogado no mar, por influência perniciosa e obsessiva da própria mãe na nova esposa do marido, que era a Zulmira. E isso tudo estava causando uma grande perturbação no lar. E a menina Eveline, com a sua inocência, fazia uma prece para quem ajudá-la? Para sua mãe, para Odila. Essa prece foi refratada, e aí eu não vou me alongar aqui para que os irmãos vão ler o livro, aqueles que ainda não leram, e o nosso tempo está chegando ao final. Foi refratada no sentido de ser redirecionada. Ela fez para a Odila, pedindo ajuda para sua mãezinha que estava desencarnada, sem saber que a própria mãe era o espírito obsessor que estava causando a perturbação na casa lá por ciúme. Ela não poderia ajudar pela situação que ela se encontrava, mas ela foi refratada a prece porque a menina Eveline fez com sentimento, fez com o coração, fez com palavras concisas, fez buscando o bem da sua família, pedindo auxílio, e ela foi refratada para as esferas superiores, para os postos de atendimento do mundo espiritual, onde os espíritos que estão equilibrados e trabalhando para o nosso bem puderam perceber a prece e levar até o ministro. E lá no livro, aqueles irmãos que forem ler vão ver que a obsessão se resolveu partindo do princípio desta prece feita para essa menina, que foi feita para sua mãe, que estava no mundo espiritual, mas não estava em condições de atender, mas porque era uma prece do coração, e a menina tinha merecimento por vínculos que tinha também com os espíritos que estavam lá com o ministro Clarencio, no nosso lar, na colônia Nosso Lar. Ela foi atendida, ela foi refratada da mãe para as esferas superiores. Isso responde até um certo ponto aqui, em outras oportunidades podemos conversar um pouco mais sobre isso, responde à questão: devemos fazer uma prece para os nossos familiares que estão no mundo espiritual nos auxiliarem? O ideal é que não façamos, meus amigos. O ideal é que nós façamos para o nosso protetor espiritual, para algum espírito superior que nós tenhamos afinidade, para Jesus, para Deus. Evidentemente que as coisas só serão realizadas que nós pedimos se Deus permitir, porque Deus sabe o que é necessário para nós. Muitas coisas Ele vai dizer: não é isso que tu precisa, meu filho, tu precisa é disso aqui, e aquilo vai vir para nós. Mas o importante, meus amigos, aqui para encerrar a nossa conversa, é entendermos que a prece é esse recurso valioso, é esse recurso que está ao nosso alcance em todos os momentos da nossa vida, nas 24 horas diárias. Não tem um limite de prece que nós possamos fazer por dia, podemos fazer quantas quisermos. O importante é sabermos que não precisam ser longas, não precisa ter lugar especial, e sim que saiam do nosso coração. E que o nosso coração esteja limpo de todo sentimento inferior no momento desta prece, conforme ensinou também Jesus. Meus amigos, foi um prazer muito grande e uma alegria muito grande ter esses momentos de conversa com os irmãos. Esperamos ter nos esclarecido com essas conversas que tivemos aqui, e as orientações de livros que fizemos estão ao alcance de todos aqueles que quiserem. As casas espíritas, se não tiverem os seus postos de venda de livros, elas naturalmente farão encomendas para a nossa federação e estarão à disposição dos amigos. Muito obrigado uma vez mais pela oportunidade, muito obrigado pela atenção de todos, e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Convidamos a todos, então, agora para o nosso momento de prece, de encerramento desse momento tão reflexivo e com tanta aprendizagem. Nós vamos convidar aos irmãos ao recolhimento.
e aqueles que desejarem podem cerrar os olhos. E vamos agradecer a Deus a possibilidade da vida, as bênçãos recebidas e as dificuldades postas no nosso caminho. Sabemos, Senhor, que elas são para o nosso aprendizado. Agradecemos também a presença e o amparo constante de Jesus e da espiritualidade amiga, bem como ao aprendizado efetuado com a palestra que acabamos de ouvir, que nos esclarece, que nos orienta, que nos conforta à luz da doutrina espírita. Te pedimos, Senhor, que todos aqueles que sofrem, sejam dores físicas ou espirituais, recebam as energias benéficas do teu amor e da tua misericórdia. Envolva o nosso planeta em seu manto de luz e amor. Acolhe os irmãos vencidos pelo vírus da Covid-19. Conforta os seus familiares e ampara a todos e a cada um de nós. Dá-nos uma semana de ânimo e de coragem, e que nos sintamos fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo, iniciando pela caridade da prece, para conosco e para nossos irmãos. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Nós queremos agradecer mais uma vez ao nosso irmão João Batista Guterres, desejando a ele muito ânimo, muita disposição, muita coragem para seguir nesse trabalho inspirador e educativo. Uma boa tarde a todos